Olá, olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira de Geografia com mais uma aula para vocês. Como nós tínhamos combinado, aqueles conteúdos sobre o Paraná, eu sei que você está se preparando, eu sei que você está estudando, daqui a pouco vem o PAS, daqui a pouco vem o vestibular, aqueles que vão fazer Enem, aqueles que vão fazer as provas fora de Santa Fé, para outras cidades e tudo mais. E com certeza você está se preparando, sabe muito bem, né, que sucesso, né, vem depois do trabalho só no dicionário, né? É lógico que você tem que trabalhar muito antes para depois colher os seus frutos, e é isso que nós estamos aqui, para te auxiliar, para você trabalhar, com certeza colher os seus frutos no final, ok? Bom, como prometido, pessoal, deixa eu só arrumar meu fio aqui que tá, né, preso nas minhas canetas. Veja bem, né? Esse negócio de fio conosco, a gente está sempre se acostumar com aulas remotas, tem fio para tudo quanto é lado, câmera para tudo quanto é lado. Você também deve estar aí da sua casa se organizando dessa forma com o seu computador e tudo mais. Bom, pessoal, nós tínhamos prometido alguns conteúdos sobre o Paraná e essa aula, então, é a chamada aula introdutória, pessoal. Nós vamos ver alguns pontos importantes aí sobre a localização do estado do Paraná, esse estado tão rico, tão importante. E lembre-se, né, 20% das questões dos concursos dentro do nosso território, aqui do território do estado do Paraná, são referentes, então, ao nosso estado. É por lei isso aí, não se esqueça jamais disso. Se você for fazer em São Paulo, você também tem as questões sobre São Paulo, tudo mais. Se for fazer em Minas Gerais, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, pessoal, vamos lembrar o seguinte. Então, falando de Paraná aqui, na questão territorial. Ok? Isso é importante a gente entender que território é uma categoria de análise da geografia. Você já deve estar lembrando lá que nós temos a categoria região, nós temos a categoria lugar, né? Nós temos a categoria território, né, e tudo mais. Então, nós temos algumas formas de estudar o espaço geográfico, né? Quando se fala, por exemplo, em lugar, a gente lembra muito a questão da relação afetiva com o espaço, né? A paisagem, né? Então, aquilo que nós conseguimos captar através dos nossos sentidos, ok? E aí, quando a gente fala de território, nós estamos falando, então, das relações de poder, né? Então, este espaço delimitado no qual nós temos, né, uma legislação, nós temos alguns tipos de organizações políticas, nós temos alguns tipos de organizações econômicas, né, para reger esse território. Cuidado para não confundir com a questão de região, né, com uma questão administrativa e tudo mais. Estamos falando aqui de questão de poder, tá, de relações de poder. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, primeiro para a localização desse território, né? E se você me permite, se você permite aqui que eu organize algumas coisas para você, vamos imaginar aquele desenho muito mal feito, né? Vamos bem mal feito, tentando aí só localizar a nossa ideia. E imagine o seguinte, que esse absurdo que eu estou fazendo para você aqui é o que nós chamamos de território do Brasil. Meu Deus do céu, professor, precisa fazer curso para desenhar mal assim? Não, né? Isso já nasce com a gente, né? A capacidade de não desenhar. Se você tem essa capacidade, é um talento que me faltou. Bom, perceba o seguinte, nós temos então o território brasileiro, e esse território brasileiro ele é dividido em algumas regiões, né? Então veja, então as chamadas macro-regiões fitogeográficas do IBGE, né? Ou simplesmente as grandes regiões do IBGE. E nós podemos dividir então o território, né, na grande região norte, na região nordeste, na região nordeste um pouquinho mais para cá, mas tudo bem, né? O nordeste aqui. Nós temos o centro-oeste. Nós temos o sudeste aqui, né? E nós temos a região sul. Então, veja, é neste espaço aqui que nós estamos falando. Então, o Paraná faz parte dessa divisão do IBGE, né, compondo, então, os estados da região sul. Na verdade, então, são apenas 3 estados. Fica fácil se você guardar essa ideia, porque são apenas 3 que nós temos, então, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Vamos lembrar aí que nós tivemos uma proposta no passado de emancipação do Sul, a chamada República Rio-Grandense, né, e tudo mais, que a gente o Brasil
não acatou muito bem essa ideia, tivemos inclusive guerra por conta disso, mas, né, nós temos não aqui um território em termos de país, mas nós temos uma divisão aqui em termos de região, ok? Então o Paraná faz parte, junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, da chamada região sul. É considerado então o estado mais setentrional da região sul. Okay? Bom, além disso, nós podemos falar o seguinte, essa região sul, então, ela é cortada aqui, ó, pelo chamado Trópico de Capricórnio. Então nós temos boa parte, né, da região sul, a maior parte da região sul, na região que nós chamamos de temperada, óbvio, cuidado para não confundir com o clima temperado, ok? Mas nós estamos ali na região temperada, né? E se nós falarmos estritamente do Paraná, nós podemos dizer o seguinte, 3/4 da região, 3/4 do estado do Paraná fazem parte, então, da chamada região temperada, ok? Apenas 1/4 do estado do Paraná faz parte da região tropical, da região da grande região tropical, né? Quando nós falando aí de zoneamento climático, aliás, climático não, perdão, zoneamento, a gente pode até usar de faixas climáticas, né? Mas tem que tomar cuidado com o clima, é questão de localização, então vamos chamar aqui de zoneamento climático global, ok? Então as grandes faixas, nós temos 3 grandes faixas em cada hemisfério. Faixa, então, que nós chamamos de tropical, faixa que nós chamamos de temperada e a faixa que nós chamamos de polar, ok? E aí os climas, eles variam muito, né? Só no Brasil a gente tem pelo menos 6 climas diferentes, ok? Bom, então lembrando que eu disse para vocês em termos de Paraná, ó, Paraná, nós temos 1/4 do nosso território na zona que nós chamamos de tropical e 3/4 do território na zona que nós chamamos de temperada. Ok? Professor, o clima temperado não acontece? Não, muito difícil. A gente fala aqui de clima subtropical. Por que subtropical? Pessoal, nós temos aqui uma atenuação termoalina, né? Então, como há um afunilamento do hemisfério aqui, né? Aliás, do continente, dessa parte sul-americana, né? Do continente americano na sua parte sul, na sua porção sul, esse afunilamento acaba gerando ou possibilitando a interferência do oceano. Então, os extremos que se percebem no clima temperado, a gente não vai perceber aqui na nossa região. Por isso, né, nós temos aqui o chamado clima subtropical, ok? Bom, que é uma variação, né, uma variação muito interessante aí do clima temperado, beleza? Bom, pessoal, continuando a nossa ideia aqui, algumas informações que ainda vale a pena a gente colocar, a gente vai mudando a cor aqui para chamar a sua atenção mesmo. Nós temos no estado do Paraná algo em torno de 399 municípios. Perceba, meu querido, município não quer dizer necessariamente, tá? Olha só, para a gente não confundir, municípios são, né, unidades administrativas na qual você tem o poder político. Você tem então os prefeitos, a sede do poder político, né, a sede da prefeitura e também da Câmara de Vereadores. Tá? Se nós pensarmos em adensamentos populacionais, com certeza é muito mais do que isso. Tá? Nós estamos falando de município. E isso tem que ficar muito claro para nós aqui na questão brasileira. Por quê? Para o IBGE, o critério para se determinar o que é um município é uma questão qualitativa. Então você tem que ter, né, a sede do governo, do poder, né? Se a gente fosse pensar na ONU, por exemplo, estaria diferente, né? O município é qualquer adensamento populacional com mais de 20 mil habitantes, que é diferente. Então aí nós teremos muitos outros adensamentos que seriam considerados municípios, tá? Então vejam, nós estamos dizendo o seguinte, que dentro do estado do Paraná nós temos 399 unidades, ok? Cujo você tem a sede do poder político ali nessa região. Isso para nós é importante. E aí, né, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, que a maioria, basicamente, são municípios muito pequenos, né? Esses adensamentos populacionais, tirando as grandes cidades, como é o caso de Curitiba, Londrina, Maringá, né? Tirando essas grandes cidades, em geral, a maior parte dos municípios deste estado tem população, tá? Menor que 50 mil
habitantes. Então perceba que, em geral, o Paraná é formado por municípios muito pequenos, né, em termos de população. E veja, não é uma questão pejorativa, é uma questão de organização do nosso estado aqui. Ok? Então, ó, algumas informações básicas para você observar aí. 399 municípios com bases de população, né? Toda ela aí abaixo dos 50 mil habitantes na maioria dos municípios. Lembrando que nós temos grandes cidades no estado do Paraná. Não vou deixar de citar aqui Cascavel também, que gosto muito da cidade, né? Bom, continuando a nossa ideia aqui, pessoal, a gente vai então tentar organizar agora o estado do Paraná. Se você me permite aqui, eu acho que você deve estar dando aqui um print nessa tela, observando aí essa bagunça que eu fiz. Eu vou apagar isso aqui e nós vamos colocar aqui o território só paranaense, ok? Então nós vamos dar, na verdade, um zoom aqui e tirar um pouco essa ideia. Então, por favor, entenda que eu vou precisar apagar um pouquinho, se você já tirou print. Se você não tirou print, volte um pouquinho essa aula, né? Tome ali as notas necessárias, né? Escreva, copie, ou se você é mais visual, né, na imagem, você vai tirar o print da tela ali para aproveitar. Aqui nós temos toda essa possibilidade. Quem está assistindo essa aula agora, ótimo. Quem vai assistir essa aula depois, também é a mesma coisa. Você tem tranquilidade para fazer da forma que você quiser. E eu vou falando aqui enquanto vou apagando, né, para entreter você. Essa é a hora que você dá aquela respirada, que você aproveita para tomar aquela golada de água aí. Muito bem. Se você me permite mais uma vez, vamos usar aquela velha técnica de começar a rabiscar aqui, que Deus nos ajude, né? Bom, o Paraná, só para você entender, como é que você desenha o Paraná? Pensa naquele Fiat 147. É isso, né? Imagina e visualiza, né, o Fiat 147. Depois que inventaram o Maré, ninguém pensa mais no Fiat 147, que era outra bomba, né? Todo mundo pensa assim, quando pensa em uma bomba, Maré. Mas o Fiat 147 também era aquele carro que você casava com ele, né? E você vivia com ele muito tempo. Depois que você comprava ele, já era. Vai viver com ele muito tempo e vai gastar com ele muito tempo. Bom, a nossa ideia aqui é reproduzir esse Fiat aqui, então, né? Utilizando a nossa técnica de que começa a rabiscar e vê no que vai dar. Aqui está saindo uma parte, mais ou menos, né, da nossa região. Desceu, subiu. O litoral a gente vai dar uma caprichada porque é um lugar que a gente gosta muito, né? As praias do Paraná têm aquela vantagem de ser as praias mais belas, mais limpas. Todo mundo gosta muito também de Santa Catarina, a gente gosta, eu também adoro Santa Catarina, amo de paixão aquela região, né, aquele estado, né, mas as praias do Paraná também são lindas, vale a pena visitar. Se você não tem esse costume, comece a ter, vá conhecer o nosso estado, tá? Vai valorizar aí o nosso estado. Como dizia, deixa eu cantar o meu Paraná. Bom, pessoal, aqui nós podemos determinar alguns pontos. Então, vou primeiro começar determinando aquela linha que eu falei para vocês, que é a chamada linha do Trópico de Capricórnio, que essa é a primeira ideia que nós temos aqui. Ok? Em segundo lugar, vamos determinar alguns pontos que nós chamamos de pontos geodésicos, que são muito importantes na questão, além do turismo, né, que pode se explorar a questão turística, também a questão da localização, né? Quando nós determinamos pontos geodésicos, nós podemos encontrar qualquer informação geográfica, de coordenada geográfica, dentro daquele espaço, então, cotado, ok? Então, nós temos aí o ponto setentrional do Paraná, o ponto meridional, o ponto, né, oriental e o ponto ocidental. E nós vamos, então, determinar... Vou usar só outra cor aqui para não confundir com a linha do Trópico de Capricórnio que eu tinha feito ali, né? Então, nós vamos determinar aqui essas linhas. Basicamente, essa aqui que nós temos. Só para você entender, né, o nosso estado ele não é tão simétrico, mas ele apresenta uma pequena, vamos chamar assim de pequena simetria, né? De ali, em torno de 200 quilômetros de diferença, não chega a ser uma grande diferença, tá? Então, ó, nós temos aqui 468 quilômetros de extensão, tá? E aqui na extensão leste-oeste, 647 quilômetros de extensão. Como eu falei, uma diferença aí de quase 200 quilômetros, não chega a ser uma grande diferença, ok? E aí nós vamos ter aqui no norte, ó, nesse ponto, então, que nós chamamos de ponto setentrional, né? A região ali de Cachoeira Sarangrande.
Ok? Bom, só para vocês entenderem, na cidade de Jardim Olinda, tá? Eu vou colocar aqui só a abreviação JO, tá? De Jardim Olinda. Então esse aqui é o chamado ponto setentrional do Paraná, ok? Então a partir disso aí nós temos outros pontos, temos ali a exploração também, a partir daqui nós temos São Paulo, né? Além da questão dos pontos cotados. Bom, quando nós olhamos lá no sul, pessoal, nós temos aqui, ó, na divisa com Santa Catarina, temos também a nascente do rio Jangada, em General Carneiro. Então, ó, vou colocar aqui, ó, nascente do rio Jangada. Então fica ali no município de General Carneiro, pessoal, Serra Taquaral Verde, né? Taquaral Verde, que é um acidente geográfico que a gente pode considerar aqui, tá? Então, ó, essa região então do ponto norte ao ponto sul. Antigamente no Brasil a gente usava muito a expressão do Oiapoque ao Chuí, né? Hoje em dia não se usa mais essa expressão porque está fora, né, de localização. A gente tem os pontos extremos mais organizados, né? Lá no Monte Caburaí, né? Nascente do rio Ayalã, e aí sim no sul o Chuí, né, no Rio Grande do Sul ali, mas hoje em dia a gente não fala mais Oiapoque, né? Mas aqui no Paraná a gente pode dizer então, né, de Jardim Olinda até General Carneiro, ou de Cachoeira Sarangrande até a nascente do rio Jangada, na Serra Taquaral, ok? Essa é a nossa ideia. E aqui a gente vai ter também, pessoal, o limite ali no rio Arapira, né? Então, o rio Ararapira. Vejam, pessoal, aqui fica então do município de Guaraqueçaba. Quem gosta do litoral, tá aí a ideia de aproveitar, né, e tudo mais, e conhecer também o ponto geodésico ali do leste paranaense. E por último, a gente vai ter aqui um porto fluvial, né, que é o Porto Palacim. Que fica então, né, no município de... A gente vai muito para lá, né? Tem muita gente que gosta desse município, os cassinos, a questão turística ali do município de Foz do Iguaçu, ok? Muita gente gosta de visitar Foz do Iguaçu, atravessa a ponte, compra ali um perfuminho, compra ali alguns eletrônicos e tudo mais, né? O pessoal gosta bastante, a gente aprecia muito, mas é óbvio que Foz do Iguaçu não é só a travessia para o Paraguai, tem muita coisa para aproveitar em Foz do Iguaçu. Quem não conhece, vai lá para conhecer, porque vale a pena o potencial turístico dessa cidade maravilhosa, ok? Então, aqui mesmo para falar do potencial do nosso Paraná, dos lugares maravilhosos que tem nesse estado. Bom, pessoal, nós conseguimos aqui organizar mais ou menos os nossos pontos geodésicos, e aí nós vamos colocar alguns pontos que são importantes em termos de travessias. Em primeiro lugar, algo que já caiu na Universidade Estadual de Maringá, né, uma informação sobre a questão das linhas de fronteira, pessoal. E aí nós precisamos desmistificar alguns pontos, porque muita gente erra a questão das fronteiras, e eu não sei aqui, o nosso operador de câmera aqui vai me dizer agora, se eu escrever aqui, né, você faz um positivo para mim aí, né, João? Se eu escrever aqui, aparece? Aparece, o João falou que aparece, né? Então se você não vê, não é culpa minha. Ó, o que acontece, pessoal? Nós temos que diferenciar fronteira de limite. Isso é um problema, de marco, né? Então você imagine o seguinte, que eu tenho aqui, ó, vou até fazer melhor do que isso. Vou dizer o seguinte, eu tenho aqui Foz do Iguaçu, né? Eu tenho aqui Cidade do Leste, Paraguai, ok? Vejam, aqui entre as duas eu tenho o chamado Rio Paraná. E aí tem sempre aquela situação. Olha, qual é a fronteira entre o Paraná e o Paraguai? Né? Meu querido, a fronteira é uma área de transição. Né? Então a área de fronteira é Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Isso é a fronteira. Veja, a fronteira é uma transição. O Rio Paraná não é a fronteira. O Rio Paraná, no meio do Rio Paraná, nós temos o limite. Entende a diferença, né? O rio em si ele é um marco, né? Então ele é um marco entre os dois, entre o Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, entre o Brasil e o Paraguai, entre o Paraná e o Paraguai, é o Rio Paraná, o marco, né? Agora vejam, o limite é o meio do rio.
E a fronteira é toda essa área aqui, né? Alguns falam aí de 30 quilômetros de cada lado aqui, então, para considerar área de fronteira e tudo mais, né? Então, percebam essa diferença. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, de área de fronteira, tá? Mas área ali de contato. Então, lembre-se essa informação importante, principalmente para quem vai fazer concurso, tá? A legislação é muito importante para você entender. Bom, mas dizendo o seguinte, então em termos de limites, né? Então limites fronteiriços ali, o nosso principal limite é com o estado de São Paulo, algo em torno de 940 quilômetros de área. Vejam, pessoal, na prova da UEM, certa vez caiu a ideia de que a maior área de fronteira era com Santa Catarina, e a gente às vezes acaba confundindo, achando mesmo que é Santa Catarina, mas não é, tá? Aqui nós temos 754 quilômetros de área de fronteira. Então, perde para a nossa fronteira com São Paulo, tá? Então precisa ficar muito claro essa ideia aí. E aí, pessoal, nós temos algumas áreas um pouquinho menores. Por exemplo, a distância aqui com a Argentina, ou área de contato com a Argentina, né? Algo em torno de 208 quilômetros. Mas é importante, lembre-se sempre, né? Com o Paraguai, 200, vou colocar aqui para cima, mas você vai entender, né? Que pega ali também para baixo, 239 quilômetros, tá? E além disso, então essas duas são internacionais, nós vamos ter também 219 aqui em cima, ó, vou colocar aqui 219 com o Mato Grosso do Sul, né, que aí é uma fronteira estadual. Então, vamos contar, você vai perceber o seguinte, nós temos 3, né, áreas de fronteira estadual e 2 áreas de fronteira internacional. Lembrando que nós temos a tríplice fronteira aqui, né, inclusive ali as chamadas cidades irmãs, né, que acabam ali dividindo o núcleo urbano além, né, do estado do Paraná, ali pegando também a Argentina. Ok? Então perceba, pessoal, a chamada tríplice fronteira, que é importante para nós, né, as cidades irmãs, né, as trigêmeas, as gêmeas, né, do Paraná, ok? E todos esses pontos aqui que para nós são fundamentais. Vamos trocar de cor aqui para a gente bagunçar um pouco mais o nosso mapa. Eu preciso colocar alguns pontos aqui que para mim são importantes que a gente observe. Vamos começar aqui para o norte, aqui vamos chamar isso aqui de A, né? Ok? Vejam, pessoal, ali no A, então, nós temos um ponto interessante para a nossa integração, né? Ali construída em 1998, que é a ponte, vou colocar aqui A, né? A ponte Ayrton Senna. Eu espero ter escrito Senna corretamente com 2 N's, né? O João olha para mim aqui, ele confirma, né? Se o João falou que tá certo, tá certo. O João é o cara que entende aqui. A gente olha para ele assim, ele fala, tá legal, né? Veja, a ponte Ayrton Senna, se eu falar para vocês que o João estava respondendo mensagem, que eu estava falando para vocês. A ponte Ayrton Senna, então, liga, né, o nosso estado ao estado do Mato Grosso. É um prolongamento da BR-269. Perdão, né? Da BR-369, falei 269, não, 369 aqui, tá? BR aqui, que é importante na escoação de grãos. Então nós temos ali, né, uma importante via de escoamento de grãos, lembrando que o Paraná e o Mato Grosso são importantíssimos, tem uma grande força na questão, né, da agropecuária, né? Então nós somos um estado que produz muita soja, muito milho, né? E por conta disso, essas situações aí nos colocam com necessidade também dessa integração entre o Paraná e o Mato Grosso, ok? Bom, logo aqui, né, um pouco mais para baixo, nós vamos ter então chamado B, pessoal. Esse B aqui, muita gente já passou ali, né, e vai para lá e volta para cá, muita gente passa a pé, muita gente passa de carro, muita gente passa de moto, que é a chamada Ponte da Amizade.
Lembrando, né, que essa ponte, então, é importantíssima porque faz parte dessa conexão com o chamado Mercosul e os países do Cone Sul também, aí, a Argentina e o Paraguai. Apesar que nós temos ali a nossa ponte para ligar com a Argentina, né? Mas lembrando, então, que a Ponte da Amizade é um projeto militar, né, de estreitamento de laços, né? Nós tivemos muitos estreitamentos, como, por exemplo, a construção do gasoduto, né, Brasil-Bolívia, o projeto ali de integração militar com a Argentina. Então nós temos ali a política, a chamada política da boa vizinhança, que é importantíssima para nós aqui, né? E sem falar também que a gente gosta muito dessa ponte, porque a gente vai comprar uns artigos ali um pouquinho mais em conta, né? A gente gosta muito do perfume vendido ali. Se alguém estiver assistindo aí e quiser fazer um presente para o professor que aqui está, depois a gente deixa aí na descrição do vídeo para onde é o endereço postal que você pode mandar. Pode mandar aí, pessoal do Foz do Iguaçu, quiser mandar um perfuminho, né? Quiser mandar só perfume mesmo, é o que a gente gosta, tá? Eu não vou fazer merchan do perfume que eu uso, porque, enfim, nós não estamos ganhando para isso aqui, né? Enfim, também pode arrumar um processo por causa dessa brincadeira. Bom, pessoal, além disso aqui, nós vamos considerar também uma terceira ponte. O João morde com essas conversas aqui. A terceira ponte nós temos aqui, né, a ponte chamada de Tancredo Neves, né? Então, o bom velhinho, né? A ponte Tancredo Neves ligando o Brasil à Argentina, o Paraguai e a Argentina, tá? Então, aqui a ponte, que é o acordo internacional, tá? Importantíssimo ali, quem já costuma ir ali passando essa ponte, vai comer ali as empanadas, né? Gosta muito de ir para essa região, tem algumas casas ali de ótima culinária, né? Se eu não me engano, Porto Iguaçu, né? Nessa região toda, muito interessante ali, você pode aproveitar muito. Ok? Então nós conseguimos aí determinar algumas pontes, acho que vale a pena você guardar essas informações, lembrando que elas são projetos de integração, né? Entre o nosso estado e esses países, né? Entre o nosso país e esses outros países aí, que é a Argentina e Paraguai, ok? Além disso, pessoal, acho que vale a pena a gente colocar mais algumas informações aí, vou colocar aqui em verde para vocês, e vale a pena vocês guardarem aí, tá? Então, nós vamos ter, né, além dessa aqui, também algumas cidades que nós chamamos, então, de cidades trigêmeas e as cidades gêmeas, ok? Então, vou colocar aqui como número 1, né? Não sei se você consegue ver aqui, né? Mais ou menos nessa região, obviamente estou falando aí da região de fronteira. Em primeiro lugar, a gente coloca essa informação que vale a pena você ter, que nós temos então 3 cidades que compartilham o mesmo núcleo urbano, né? Então, as chamadas aí trigêmeas, tá? Ok? Bom, nós vamos ter então a cidade de Barracão, no Paraná, Dionísio Cerqueira, que fica em Santa Catarina, né? E nós temos também Bernard Olsen, né? Que fica na Argentina ali. Essas 3, por isso que fica um pouquinho mais para baixo aqui, né? Acabei colocando muito para cima, mas um pouquinho mais para baixo aqui para determinar, né? Então perceba, na realidade fica um pouquinho mais para baixo do C ali, acho que vou organizar melhor essa informação para não ficar tão para cima aqui, senão posso te confundir, tá? Então, colocar mais para cá, ok? Aí você tem, então, só lembrando aí que as cidades são cidades de Barracão. Essa aqui fica no Paraná, ok? Nós temos ainda também, né, a cidade de Dionísio. Geralmente os nomes são complicadinhos de guardar, né? Então, tá aí para você escrever. Tudo aquilo que a gente escreve, essa questão motora, vai lembrar melhor, tá? Cerqueira, em Santa Catarina. E aí a gente vai ter também ali na Argentina, pessoal, Bernard. Aí o sobrenome pega, né? Coloca lá. Se a pronúncia se não estiver correta, por favor, me perdoe, né? Irigoyen. Então já é aqui a Argentina, ok? Veja aí, nós conseguimos determinar
toda a localização em várias informações aí que são para nós muito importantes. Mas vejam, além das trigêmeas também, né, nós temos uma outra região aqui, vamos chamar de 2, pessoal. Essa região aqui que nós chamamos então, né, o segundo compartilhamento de núcleo urbano, vou colocar aqui para baixo para vocês, que aí não são as trigêmeas, são as gêmeas. Só lembrando, pessoal, quando nós falamos de gêmeas, trigêmeas, estamos falando aí de cidades que compartilham o mesmo núcleo urbano, ok? Bom, aí, pessoal, nós temos a possibilidade de entender um pouquinho essa informação aqui, colocando o nome das cidades também. Então, nós vamos ter aqui, né, no Paraná, União da Vitória. Ok? Fica no estado do Paraná. E nós vamos ter também, pessoal, lá no estado de Santa Catarina, a cidade de Porto União. Ok? Então, Santa Catarina. E aí, então, a gente consegue determinar, né, as localizações. Bom, você que está assistindo esse vídeo aí, você vai perceber o seguinte: o professor vai resolver uma questão, caiu na Universidade Estadual de Maringá em 2018, muito importante essa questão, possivelmente você não vai me ver, vai ver agora aparecer na sua tela aí as informações, né, referentes à questão, e eu vou ler para você, ok? Bom, né, a tecnologia nos ajudando aí. E diz assim a questão. Esperar que ela aparecer para nós, né? Os pontos extremos do estado do Paraná, segundo a localização em coordenadas geográficas, são distribuídos da seguinte maneira: do norte, a Cachoeira Sarangrande, no rio Paranapanema, no município de Jardim Olinda, isso que eu já disse para vocês, aí tem a localização, Itaquaral, né? Itaquaral, município de General Carneiro, né? Então está aí, né, a localização, Guaraqueçaba, a oeste, Porto Palacim. Então está dizendo tudo que eu já disse para vocês, já para a gente não ficar gastando muito tempo para ler. Então tá todas as informações que eu já disse para vocês. Sobre as correlações das coordenadas geográficas dos pontos extremos e considerando os conhecimentos sobre o assunto, assinale o que for correto. Então está aparecendo para você aí a alternativa 01, que diz assim: de acordo com as coordenadas geográficas dos pontos extremos do estado, aliás, do Paraná e sua localização, a sua localização se enquadra no hemisfério oriental. Então, ó, vou circular aqui para você essa primeira informação que diz o seguinte: que o Paraná faz parte do hemisfério oriental. Ou seja, você está dizendo que nós fazemos parte do hemisfério leste. Meu amigo, essa é a primeira informação aí está muito errada, né? Então, perceba o seguinte: nós fazemos parte, então, do Ocidente, nós somos ocidentais e não orientais, né? A partir do meridiano principal, que é 0. Então, percebam o erro que nós temos aí, né? Então, dizendo que o Paraná está no hemisfério oriental, não, nós estamos no Ocidente, tá? Ok? Bom, vamos lá para a segunda, e essa aqui é um pouquinho mais complicada. Diz assim: a latitude do ponto extremo que se localiza próximo ao Oceano Atlântico. Então nós estamos falando da cidade de Guaraqueçaba, né? Lembrando ali do rio Ararapira, né? Ali Atlântico, em minutos, é correspondente a 1519,28 minutos sul. Vejam, pessoal, né, se puder jogar aqui para mim, aqui, só para você entender, né, vai funcionar o seguinte. Então tá o quadro, tá aqui, tá bagunçado, eu não apaguei o quadro, só para você entender como é que você faz isso. Então nós estamos dizendo o seguinte: 1 grau é o equivalente a 60 minutos.